Uma das coisas que eu sabia sobre meu desejo de ficar forte e meu desejo de ter poder e de ser realmente, sabe... Eu era obcecado por músculos, mesmo quando era criança, porque eu sabia que um dia eu poderia ter que matar meu pai. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Seu livro se chama Tough, Minha Jornada para o Verdadeiro Poder. E você é um epítome do cara do futebol durão, forte, fisiculturista, por muito tempo, e você retratou essa imagem em filmes, TV, todas essas coisas. Isso né? mesmo. Por que você sente que tinha essa raiva dentro de ti? E quando percebeu que precisava abandonar isso na vida? Bem, uau, essa é uma ótima pergunta, cara. Pra mim, o meu mundo foi projetado em torno da competição. Crescendo em Flint, em Michigan, foi bem quando a indústria automobilística implodiu. Eu tinha uns 10 anos e aí aconteceu a epidemia do crack na mesma época. Então, isso foi um golpe duplo para a cidade. Isso foi muito violento, sabe? Muito crime, muita droga, muita gangue, muita impotência. É como eu gosto de chamar, porque eu... As pessoas se sentiam impotentes. Bem, especialmente eu. Ok. Porque você não podia fazer nada a respeito. Uma coisa que as pessoas não sabiam ou esqueceram é que naquela época, na cidade, havia essas chaminés pela cidade e o que eles faziam eram queimar carros estrangeiros. Sério? E eu me lembro de ver, você estava indo para a escola e atravessa um estacionamento nessa fábrica e eles estariam queimando um carro e uma imagem e jogando pedras nela. E você não vai ter esses malditos Toyotas aqui, porque era algo estrangeiro. E me ocorreu como o problema era que a cidade era muito resistente, resistente a mudanças, mas a mudança é inevitável. E eu estava passando por isso, mas também era sobre competição. Sempre foi sobre, ok, tem que ser eu contra esse drogado, tem que ser eu contra essa iniciação de gangue que eles estão tentando me convidar. Sabe, tem que ser eu contra os homens adultos do meu bairro e da minha área, que sempre me desafiaram quando jovem. Então você tinha que se defender, e isso me deixou muito bravo. Sério? E crescer com um pai alcoólatra ainda por cima. O grande Terry. Sim, eu era o pequeno Terry, ele era o grande Terry. E uma das minhas principais lembranças é dele nocauteando minha mãe. E eu fiquei tipo, entendi, cara, você controla o mundo agora, até chegar a minha vez. Eu vou te dizer, cara... Quantos anos tinha? 5 anos. Uau. Eu tinha 5 anos, mas eu tenho que te dizer... Uma das coisas que eu sabia sobre meu desejo de ficar forte e meu desejo de ter poder e de ser realmente, sabe... Eu era obcecado por músculos, mesmo quando era criança, porque eu sabia que um dia eu poderia ter que matar meu pai. Oh, meu Deus. Ele era aquele cara. Ele era simplesmente... Era interminável, nunca maleável. Só uma intimidação constante, entende o que quero dizer? Medo, intimidação. Simplesmente não. Você nunca se sentia confortável, nunca sentia que ele te aceitava. Você nunca estava Você seguro, sempre sentia né? que algo estava errado. Você está fazendo do jeito errado, você não passou o ferro nas calças o suficiente, não fez algo o suficiente. Você não limpou o suficiente. Você só se sentia sempre inadequado. E essa era a mentalidade de muitos homens naquela cultura, na cidade, na época em que eu estava crescendo. Eles não iam deixar você escapar facilmente. Quando você fazia perguntas, eles nunca te respondiam. Por que não? Eu não sei. Veja, isso me deixava perplexo, porque eu ficava tipo, ok, só me diga o que quer. E eles respondiam, um dia você vai descobrir. Deixa eu te dizer, garoto, um dia você vai entender. E você ficava tipo, mas eu tenho 12 anos. Certo. Pode me dar uma pista? E, cara, quer dizer, foi só depois que eu cresci que eu percebi que eles não sabiam. Então, era uma desculpa esfarrapada, mas isso me fez... eu fiz um voto com o meu melhor amigo. E nós tínhamos uns 13, 14 anos. Porque isso era um problema tão grande. Tipo, o pai dele nunca conversava com ele. Sério?
E meu pai nunca conversava comigo. Os adultos mais velhos não explicavam. A única coisa que eles explicavam é como ser um cafetão. Tipo, cara, você quer 2 ou 3 garotas? Deixa eu te contar como fazer. Esse é o esquema que você precisa fazer. E você fica tipo, é a única coisa que eles ofereciam. Mas qualquer uma das outras coisas da vida, como que isso significa? O que significa vida? Qual é o verdadeiro significado disso? Você não vai receber isso. Vá à igreja para isso. E todo o conceito com muitos homens naquele mundo era que se você está assustado, vá para a igreja. Tipo, a igreja é para pessoas assustadas. Interessante. Entende? Não, a gente é durão demais para isso, sabe? E o que foi tão louco é que fizemos uma promessa. Eu e meu melhor amigo, de que se você descobrir alguma coisa antes de mim, me prometa que vai me contar. E se eu descobrir alguma coisa que você precisa saber antes de você, eu vou te contar. E apertamos as mãos. Eu nunca vou esquecer o dia que fizemos isso. Vocês começaram a trocar conselhos ou Sim, algo estávamos assim? apenas tentando descobrir coisas como, cara, olha isso, sobre isso na escola, isso é isso, isso vai te levar a esse nível. E, cara, temos que começar a malhar, cara, temos que fazer isso, sabe? Porque estávamos sozinhos. Isso foi nos primeiros dias do condicionamento físico, não existiam academias. Porque não tinha nenhuma informação sobre o fitness e sobre como crescer os músculos. Não. Eu me lembro de encomendar os livros no final das revistas em quadrinhos. Perguntavam, alguém já te intimidou? E sabe, eu pegava esses livrinhos e tinha desenhos de pessoas se exercitando. Então, eu tinha um velho negócio de se exercitar. Parecia um arco e flecha. Então, nós o empurrávamos juntos. Tinha uma corda e você só fazia isso. Era tipo, primitivo. Mas a gente comia qualquer coisa só para melhorar nossas vidas. E realmente a cultura competitiva criou isso em mim, essa coisa. E quando falamos de raiva, estamos falando de uma tentativa de controlar coisas que você não pode controlar. E o que você conseguia controlar ali? Nada. Lá fora, eu só olhava e eu tinha que fazer o que todos me diziam. E meu pai era viciado em álcool, mas a minha mãe era viciada em religião. E ele desprezava isso, porque ele achava isso fraco. Mas ela vivia com medo? E ela vivia com medo, então ela disse, ei, temos que ficar sob a proteção da igreja. Mas basicamente, era uma seita cristã. Cresci em uma igreja chamada Igreja de Deus em Cristo, e era o que você chamaria de exagerado. E tinha muito falar em línguas, e muita música, e gritos, e berros, e pessoas correndo e tudo mais. E eu me lembro de sentir que eu queria isso. Eu queria estar perto disso. Dizia, ok, se Deus é isso. Mas eu nunca senti isso. Nunca senti isso. Eu pensava, quando é que isso vai me atingir? Porque eu via todo mundo pulando, correndo e gritando. Sentindo isso. Era tipo, bem, você só precisa sentir. E eu dizia, mas eu não estou sentindo. E ninguém me dizia o que estava acontecendo. Quero dizer, ninguém. Minha mãe, as pessoas da igreja, e eu perguntava, quando você sabe que está sentindo? Isso chega de repente? E eles diziam, se você não sente... Vou te dizer, o dia em que isso me assustou foi quando meu pastor olhou para mim e disse, se você não sente nada, não deve ter nada. Eu disse, cara, não é "O quê?" justo isso. E aí eles tentam forçar e tentar agir como se sentisse algo para se encaixar sem turmar, né? Sim, e agora eu sou o mal. Meu Deus. Então, eu aprendi muito rápido. Eu disse, cara, você tem que ter 2 vidas. Tem que ser assim na igreja, tem que ser assim. Quero dizer, meu pai e minha mãe brigavam muito por causa disso. Entende? Mas era tudo sobre... tudo que eu faço agora, eu não podia fazer quando eu era criança. Não podia praticar esportes, ir ao cinema secular, não podia ouvir música secular, não podia dançar. Eu não podia fazer nada. Quando eu digo nada, eu quero dizer... Eu lembro que perguntava, o que eu posso fazer? Eles diziam, senta e cala a boca, é isso que você pode fazer. Uau. E o que eu fazia era ouvir as crianças na escola falar sobre filmes. Eles falavam sobre as coisas que assistiam e tudo. E me lembro de ir para casa e desenhar o que eu achava que era o filme. E foi aí que veio minha habilidade artística. Foram horas imaginando o que seria esse filme. Quantos anos tinha quando começou a desenhar? Ia Eu ser... tinha provavelmente 6,
7 anos, 6, 7 anos. Mas eu me lembro de crianças falando sobre coisas que eu não podia vivenciar. Alguém te ensinou a desenhar? Eu aprendi com os Porque- quadrinhos. Porque você é muito talentoso, eu vi seus desenhos. Mas veja, você tem que Você entender. via e meio que imitava aquilo Exato. ali. Eu lia a história em quadrinhos ou qualquer coisa que eu via e só tentava. Deixa eu dizer, eu tinha as experiências mais frustrantes porque nada parecia igual. E era meu desejo tornar as coisas extremamente reais. E eu queria que realmente ganhasse vida. E o que acontecia era que eu ficaria satisfeito com o desenho, tipo, cara, isso ficou bom. Então eu ia para a cama e acordava e parecia ruim de novo. Você está falando de uma criança, então continuou essa determinação e essa coisa toda porque tinha que ficar melhor que isso. Tinha que ficar melhor que o seu. Quando você fala sobre um mundo de competição, isso criou essa desculpa para a sua idade. E você entende o que quero dizer? Criou. E agora vou te contar. Cara, o que aconteceu comigo, especialmente depois que cheguei na adolescência. Eu comecei a viver minha vida como se estivesse em um filme de vingança. Tentando se vingar de todos, né? De tudo, do mundo, do seu pai. Lembra da promessa que eu fiz com o meu melhor amigo? Eu fiz muitas promessas. Jurei que ia pegar todas as pessoas que duvidassem de mim, que quem me insultasse, quem me fizesse me sentir, mesmo que um pouco desconfortável. Eu ia te pegar de volta. Uau. Eu ia te mostrar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Isso é uma receita para um tremendo sucesso. Entende o que quero dizer? As pessoas esperam e dizem, ele vai cair. Não. E uma falta de realização, uma falta de alegria, uma falta de paz dentro de você. Agora. Porque eu era muito parecido, Entende o que né? quero Eu dizer? queria provar que todo mundo estava errado e eu alcancei tudo isso, né? Eu fiquei tipo, por que eu tô insatisfeito e com raiva ainda? Escute, você Porque eu tenho tanta raiva, conquista muito. Eu Muito, tinha você energia fica extra. obcecado. Entende? Porque eu malhava. Você tem que entender, cara. pois Eu lembro que fazia essas coisas onde ia malhar e depois malhava até não conseguir me mexer. Então eu descansava e depois eu flexionava meus músculos até sentir câimbras. E eu forçava meus músculos até sentir câimbras. Era sadístico. Era masoquismo. Claro. Mas eu disse, eu quero isso. Eu nunca vou parar de fazer abdominais. Eu nunca vou parar, sabe? Abdominais, flexões, até que meu estômago... Até que eu estivesse encolhido em lágrimas. Oh, meu Deus. Então eu ia fazer mais. Porque eu dizia, ninguém vai me vencer. Uau. Você nunca vai me vencer. E ouça, entenda isso, cara. Sabe o que é mais maluco? Eu nem gostava de futebol. Sério? Eu não gostava nem um pouco, mas era minha chance de sair de Flint. Também foi meu caminho para o Código Negro. E é isso que eu quero dizer. Código o quê? Código Negro. Ou seja, na cultura negra, esportes codificados como hardcore. Sucesso. Era assim que os traficantes, os membros de gangues, todo mundo te deixava em paz, se soubessem que você era um atleta. Por que isso? Porque eles diziam, esse homem pode chegar a algum lugar. Talvez conquiste alguma coisa. Porque você tem que entender que na caminhada para a escola, lá vem eles. Eu tinha que lutar para entrar na escola, porque era tipo, quem você pensa que é? O senhor inteligente? Você é inteligente agora, é? Você ficava, cara, eu só... Ei, por que você fala tão branco? Então, o que eu fiz, me lembro de ter desenvolvido uma personalidade totalmente diferente quando eu estava na rua. Era tipo, velho, e aí, cara, sabe, tá ligado no que eu quero dizer, velho? Certo. E eu imitava isso, só para eu poder... Se enturmar, né? Pois é. Você tinha ideias, tinha objetivos, tinha coisas que queria e de repente você não emborreceu. Uau. Eles ficavam tipo, peraí, cara, quem você pensa que é? Lembre-se que tudo é uma competição. Sim. Então você acha que é mais esperto que eu? Não, mano, não. Mas aqui estava eu, esse artista desenhando, realmente tentando me destacar. Tinha ideias, visões de ser uma pessoa criativa e um artista. Você tocava música também, Sim, né? eu era flautista. Que louco. E eu escondia isso. Ah. Conseguia fazer isso na igreja. Uau, cara. Mas, veja, isso é outra coisa sobre religião, que era maluca. É que, sabe, aqui estava eu apenas. Sabe, eu só queria agradar. Eu me tornei assim. Era tipo,
querendo agradar minha mãe, tanto faz, meu pai é alcoólatra, o que você quiser. Aqui está outra cerveja, o que quer que seja. E minha mãe, o que eu decidi foi que eu seria o melhor garoto da igreja. Mas então minha igreja era uma seita. Era maluco, porque muito daquilo não fazia o menor sentido. E isso foi escancarado quando meu pastor, descobrimos que meu pastor estava vendendo drogas. E usando Uau, drogas cara. fora do púlpito. Ele tinha várias namoradas na igreja. Quer dizer, tudo implodiu. E todo mundo achava que esse cara era tão honesto. Porque tem isso mesmo na religião. É que todo mundo começa com grandes intenções. É. E aí, poder, sucesso, dinheiro, pessoas te elogiando. Você tem que aprender a lidar com isso, né? Ficar humilde com o sucesso e a fama. Exatamente. Como você conseguiu isso? Quer dizer, Bem, por muito tempo não fiz. sério? Só estou sendo sincero. Tem 2 Terry Crewses e tem 2 experiências, sabe? O Terry Crews competitivo não era humilde. O Terry Crews competitivo parecia humilde, para que você pudesse cair no sono para eu poder destruir você. Uau. Só estou te dizendo, cara. Até quando isso, mais ou Ah, menos? meu Deus, quero dizer, estamos falando de 2010. Ok, uau. E eu era um cara intenso. Você tem que entender. Eu sabia. Eu disse. É assim que eu. Você era Bem, intenso ou ainda sou ainda é? intenso. Eu ainda sou intenso. Mas o De um nível jeito é diferente, né? você Por- sabe. A minha coisa era, cara. Eu sabia manipular. Sério? E qual era a estratégia? Bem, eu olhava para qualquer cena e quais eram as regras e eu sabia como jogar o jogo. Mas sempre foi Uau. para vencer as pessoas. Pra encarar, pra ser o número 1, pra ser um Sempre, pouco quero melhor dizer, que... isso me ajudou na NFL. Claro. Quer dizer, cara, vai longe. Como eu disse, eu nem gostava de futebol, mas aquele estilo de vida, a NFL ficou tipo, vem aqui e nós gostamos de você. Certo. Entende o que quero dizer? Ah, você vai ser bom, sabe? E eles dizem... A frase que eu ouvi antes é que os melhores soldados sabem como riscar sua moralidade. Colocar aquilo de lado, tipo... Manter longe, porque você é um bom soldado. Não pense no que é certo ou errado. Certo. Tire isso. É. É da sua O psique. que é bom, o que é ruim Sim, é... e agora você pode fazer Pois o é. que precisarmos. E eu determinei que seria aquele cara. O que fosse preciso fazer. Você precisa entender é que esse tipo de mentalidade é muito recompensado. Claro. É muito... Eu era durão. Eu estava com essa raiva onde também podia ligá-la ao ponto de bater nas pessoas. Bater nas pessoas. Tipo, eu comecei a me defender. Eu fui de uma criança pequena para um grande adolescente para ser, você sabe o que dizem? Eles têm um pescocinho. Entende? Você constrói armadilhas e consegue. Membros de Sem gangue pescoço. pensam 2 vezes. Entende o que quero dizer? Eles ficam tipo, ok, tudo bem. Porque como eu disse, tudo é um desafio, cara. É um nível exaustivo. Já teve um ponto em que você sentiu que era forte e grande o suficiente pra bater no seu pai? Bem, eu bati. Quantos anos tinha? 30 anos. Sério? Você tem que entender o contexto do que aconteceu. Meu pai, sabe, eu tinha acabado de começar minha carreira de ator e feito uma série. Era um programa de TV chamado Battle Dome. E me aposentei da NFL. Eu tinha uns 29, 30 anos. Não, eu tinha 30 anos. Levei minha família para casa no Natal e disse a meu pai... De volta a Flint, de Los Angeles. E eu disse ao meu pai... Não crie confusão, cara, porque esse é o problema dos feriados para alcoólatras. É apenas... Oh, meu É Deus. terrível, cara. Eles voltam ao vício. São todas as lembranças ruins e eles precisam apaziguar e precisam medicar com álcool. E eu disse, cara, olha, minhas filhas nunca viram isso. Minhas filhas não foram criadas assim. E na época eu tinha 3 meninas e disse... Cara, não crie confusão, ok? E ele disse, não vou fazer nada, cara. Não tem nada de errado comigo. Não sei o que você está falando. E eu os levo para casa e estamos todos lá. Tudo está indo bem e minha esposa e eu estamos indo para Detroit para sair com alguns amigos. São cerca de 45 minutos de carro. Estamos a cerca de 10 minutos de carro. E recebi uma ligação da minha tia. E ela disse, Terry, seu pai bateu na sua mãe.
Oh, Eu disse, o quê? oh meu Deus. E o que aconteceu foi que ele bateu o dente dela de lado. Não. O dente estava pendurado. E ele atingiu bem na boca. Caramba. Então eu descobri, Luiz, ele fez isso na frente das minhas filhas. Oh, não. E todos sabiam disso. Algo que E eu os jurei. seus gatilhos foram lá no Eu no disse, fundo, né? leva as crianças Oh, caramba. para a casa da tia. Eu disse, só deixe elas lá. Deixei minha esposa em casa, dirigi até a casa, olhei para ele e disse, cara, eu não te disse? E ele disse, e eu fui e... Pau! E deixa eu te dizer uma coisa, cara. Não sei quanto tempo durou o espancamento. Oh, meu Deus. Não sei. Deu branco total, Apagou? né? E quando você chega a esse nível de raiva, eu conheço esse sentimento, você não sente nada, você não pensa em nada, você... Cara, sabe... estou ficando... Só de pensar nisso foi tão... Porque... Tudo que me lembro era ter 5 anos de idade. Uau. E me sentindo tão fraco e impotente enquanto ele fazia isso com minha mãe. E nós apenas tínhamos que aceitar. Ficava tipo... Não posso. O que posso fazer? Ele é um Certo. gigante. É. Entende o que quero dizer? Eu não posso fazer nada. Então, cara... Agora... Eu tenho 30 anos. Você é grande, Pós-NFL. forte. Nunca tive uma lesão. Estou pronto para ir. E tem 30 anos de raiva reprimida 30 anos. e E eu ressentimento. bati nele. Uau. Por toda aquela casa. E Luiz... Deixa eu te dizer, cara. Eu não senti nada. No final, eu pensei... Foi isso. Eu pensei... Essa é a vingança que eu estava esperando. E eu te avisei para você não fazer isso. É isso. Agora você vai... Terry Crews vai explodir em você. Então quando eu terminei, eu me lembro... Eu venci desde baixo, por todo o térreo, até lá em cima, Caramba. no quarto dele. Porque ele estava tentando fugir de mim. Ele estava tentando, correu pro quarto, arrombei a porta. Cara, eu continuei batendo nele. Ele estava no chão, em lágrimas, sangrando, chorando. Estou sentado na cama dele, apenas olhando para as minhas mãos e pensando: sou igual a você. Não funcionou. Não funcionou, cara. Era para funcionar. O que você esperava sentir? Alívio, tipo, aí está, eu ajustei as contas. Você deveria sentir justiça. Você deveria se sentir assim agora que as contas foram acertadas. E agora, quando digo viver a vida como um filme de vingança, estou falando sério. Essas coisas são melhores que sexo. Certo. Você olha para um filme como esse e pensa, cara, sim, vou me vingar. Parece bom, Um de cada vez, tipo... E aqui estava eu estava vivendo isso. Estava tipo, este é o Chamas da Vingança ao vivo, entende? Certo. Tipo, Cidade da Vingança. Foi o pagamento. E fiquei, tipo, nada. Nada. Uau. E eu disse, terminei. Terminei. E fui embora. E eu nunca voltei lá por 10 anos. Sério? 10 anos. E minha mãe voltou direto para ele. Não mudou em nada a situação do lar. Não consertou nada. Não consertou nada. E eu só me lembro de passar por todos esses problemas e todas essas coisas, tipo, oh meu Deus. Eu enlouqueci, cara. E eu não podia ir para casa. Eu não conseguia nem lidar com isso. E foi isso que eu disse. Aquela raiva era incontrolável. Mas descontei em outras pessoas. Certo. E eu nunca, mesmo não tendo batido nele de novo e não voltado para casa, aquela raiva ainda estava em mim. Ainda estava dentro, Estava fazendo isso com várias pessoas na rua. Há uma longa lista de pessoas que foram nocauteadas por mim. E a loucura é que muitas pessoas Caramba. dizem, não, Terry, não, você é engraçado e tão gente fina. Minha esposa diria, vocês nem sabem. Não fazem ideia. Sim, Ele porque não eu era podia legal pirar. naquela época, né? Claro. Não, você tem que me entender, sendo duas pessoas. E aprendendo como manipular e se mover. É por isso que chocaria a todos.
Porque você podia ser o cara amável, divertido, energético e apaixonado, mas tem uma ferida ali que estava sendo Ai, meu acionada, Deus. né? E o outro Terry saía. Era uma bomba nuclear. Eu sei disso, eu sinto que eu posso me identificar com esse sentimento porque eu tive isso por muito tempo também. Acho que eu devo ter contado essa história, eu devia ter uns 30 anos quando eu percebi que eu tinha um problema de controle de raiva, porque eu tava jogando basquete aqui em West Hollywood, as ruas ruins, né, de West Hollywood. Uau. Mas não importa onde está. Acredite, Pois é, sim. mas aqui é West Hollywood, então, né, como se eu estivesse num bairro ruim, né. A gente tava jogando basquete com uma galera de 20 anos, né, uns 25 no máximo, todo mundo se divertindo, mas por alguma razão, eu levava tudo para o pessoal. Por meses eu empurraria as pessoas, se elas me dessem uma cotovelada, eu levava para o pessoal também, eu ficava com raiva se tentassem falar mal de mim, e eu tinha que intimidar eles, né, a ponto de entrar numa luta bem ruim, tipo, eu simplesmente estourei, e eu nunca dava o primeiro golpe, né, eu sempre esperava alguém bater em mim, e aí, quando alguém me atingia, eu estourava e explodia, mas como você fala aqui no livro, né, você conta uma história que você tava lá no futebol e eu simplesmente peguei o cara, joguei no chão, bati Eu nele sei. na quadra. Eu sei disso. E é tipo, eu não senti nada parecido, né? E, cara, eu não senti nada parecido com dor, era só raiva. E eu me lembro de depois voltar pra minha casa e ficar meio que... Eu tava tremendo nesse momento porque o departamento de polícia ficava do outro lado da rua. Eu tinha uns 30 anos, estava construindo a minha carreira. Eu podia ter me machucado, ter ido pra cadeia, algo poderia ter acontecido e eu estragaria Fácil. tudo, né? Você fala sobre isso, Fácil, né? Sobre esse sim. momento em que você atacou um cara, espancou e sua esposa grávida tava lá, né? E a polícia começou a te prender e poderia ter acabado tudo com uma decisão ruim. Eu lembro de olhar no espelho depois disso, eu tava tremendo, com sangue nos dedos, me olhando no espelho, eu não consegui me reconhecer. Quando eu olhei no espelho e disse, cara, quem é você? Qual o seu problema, irmão? E foi terrível pra mim perceber do que eu ainda era capaz, né? Mesmo que eu não jogasse mais futebol, porque essa era a saída. Essa era a saída legal, né, pra destruir alguém e não ir pra Sim. cadeia. E eu percebi naquele momento que eu tinha um problema e que eu precisava trabalhar, né? E tem sido uma jornada de cura de 9 anos, então, com terapia. O que foi que te ajudou, né? Qual foi a gota d'água que você ficou tipo, cara, eu não posso mais reagir dessa maneira com raiva em relação a brigas e a brigas físicas também com alguém, né? Eu não posso mais reagir com gritos ou outras coisas. Quando foi que você percebeu que eu não consigo superar isso reprimindo, eu preciso curar isso? Bem, minha esposa me fez prometer. Quando? Quando foi isso? Isso foi logo depois de nós... por volta de 2008, 2009. E eu bati num cara na rua. Essa é a história Foi aqui isso do o livro. livro, né? Coloquei esse cara uma no história concreto louca. e ela... Deu um body slam, né? Cara, foi excessivo, foi um exagero. Bum! Foi tipo... Você podia ter empurrado o cara e ido Entende o embora, que eu né? quero dizer? Não, foi tão ruim porque estamos falando de compradores de Natal e pessoas em todos Oh, os meu lugares. E amplas. Lembro que o sol estava se pondo, mas ainda tinham pessoas andando. Pessoas gritando e correndo, e a polícia chegando, e eles segurando suas mãos em suas armas. Ah, não, cara. E eles... Eu estava pisando nesse cara como o Nino Brown, como se fosse... E você é um cara enorme. E ela disse... Agora ele a desrespeitou. Ele a desrespeitou. É, E ela disse, mas Terry... você não pode fazer isso. Escute, eu escapei porque havia um homem branco mais velho na multidão. E ele saiu, ele falou assim, policial, porque eu ia pra cadeia, eu levava um tiro. E veio esse idoso branco. E ele veio e disse, não, 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 não. Porque ele vê a polícia prestes a fazer o que está prestes a fazer. Foi antes das redes sociais, antes dos vídeos. Isso, sim, vou dizer. Isso foi antes de George Floyd. Porque havia... eu poderia ter levado um tiro naquele dia. É sério. E esse homem branco mais velho interveio e disse... E eu já tive armas apontadas pra mim, e literalmente no trânsito e tudo... Tudo nunca tem um sentimento de... Não é não fiz nada de divertido. errado. Essa é a parte mais louca disso. Então minha esposa disse... Ah, meu Deus, você não vai... ninguém vai lutar com você. Ninguém vai lutar com você. Eles só vão atirar. Nenhum policial vai chegar nem perto. Então ela
ela me puxou para o lado depois que tudo isso aconteceu e ela disse, eu vi a coisa toda. Eles não fizeram nada, eles estavam incomodando eles e a coisa toda, e eles me liberaram. Você já estava algemado ou ele estava começando a tentar te algemar? Ah, não, eles não iam me algemar. Estou tentando te dizer, eles estavam com as mãos nas armas. Estavam Oh, meu sacando as Deus. armas. E aí esse cara entrou e meio que Ele parou tudo. viu o que estava para acontecer. Minha esposa estava bem ali e foi um pandemônio, Uau. porque as pessoas estavam tipo, Você encontrou com esse cara depois? ou- não, nunca. Eu nem sei, mas eu apaguei. Eu nem É. sei. Se ele parasse na minha frente, não sei quem é. Você não saberia. Provavelmente o encontrei novamente alguns anos depois. Você entende o que quero dizer? E não sei, mas o que foi tão louco é que naquela noite, minha esposa me sentou. Ela disse, Terry, você tem que me prometer, cara. Você nunca pode... Ela disse, olha, eu vou ficar bem, mas nós... primeiro de tudo, você vai ser processado, porque agora nós... Ganhou uma grana, Você é ainda bem é famoso, você atingiu um conhecido, nível de fama em que vai subir lá. Foi logo depois que fizemos o filme Golpe Baixo. Você entende o que quero dizer? Então ela disse, ok, primeiro de tudo, você vai ser processado, mas em segundo lugar, sei o quão perto aqueles policiais chegaram de matar você. Ela disse, você tem filhos, cara. É o pior. Nós queremos você, queremos que você viva. O que vou fazer se você estiver morto? O que vou fazer? Eu disse, você não pode fazer isso. Você não entende, não sei. Outra pessoa pode, mas você não pode, porque não terá uma segunda chance. Não. E, escute, e o tempo todo eu fiquei tipo, qual é? Eu estava tipo, quero saber? Não, eu sou um homem, droga. Se alguém veio pra cima de mim, assim, eu não tenho escolha. E ela disse, bem, Terry, não sei o que te dizer. Ela disse, porque se você não controlar isso, acabou. Eventualmente algo acontece. Ela disse, você tem que prometer. E eu disse, ok, prometo. Mas você tem que entender meu nível de raiva. Agora isso é algo... E novamente, provavelmente vou. Eu escrevi isso no livro, mas é tão horrível. É um momento horrível. Compartilhe. Eu tinha um cachorro que comia o próprio cocô, e eu o odiava. Eu tava tipo, meu Deus, toda vez que ele fazia isso, eu via lambendo o rosto de uma criança e outras coisas, e fiquei tipo, pare, mas, novamente, eu estava com raiva o tempo todo. Sempre zangado. Cara, estava só eu, sozinho com o cachorro. O cachorro começa a fazer cocô, vira e começa a comer. Cara, eu corri pra fora e joguei esse cachorro no gramado. Oh, meu Deus. Quando eu digo, foi um momento de fúria cega. Aham. O cachorro voou pelo gramado como um frisbee e ele caiu e quebrou a pata. Oh, meu O Deus. grito, eu ainda me lembro. Oh, meu Deus. E meus filhos entram Ah, não. no momento em que o cachorro cai, as crianças Oh, chegam meu das Deus. compras com minha esposa. E o nome do cachorro era Café. Eles ficaram tipo Café. Oh, E a perna dele estava dobrada pra trás. Ouça, que cara, de coisa novo. horrível. As pessoas vão me odiar por essa história. Claro. E você deveria, porque foi vil, foi ridículo, foi desnecessário. O cachorro não merecia isso. Nada que um cachorro pudesse fazer. Sabe? É como uma criança, entendeu? Foi abusivo, foi louco. Espere, no minuto em que eu o joguei, me arrependi, tipo, E então tudo que eu lembro foi estar sentado lá pensando, por que diabos eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu estava chorando, cara, tipo, como eu não consigo me controlar. E não há nada mais assustador do que saber que há algo em você que pode apertar o botão nuclear a qualquer momento e, peraí, você não pode impedir? Não tenho controle sobre minha própria vida? Então, o que quer que você diga, pode me fazer isso. Seja o que for, o cachorro me fez fazer e eu pensei, espera um minuto, eu não consigo dizer não a mim mesmo. Não tenho controle sobre nada. E isso me atingiu. Fiquei tipo, caramba. E minha esposa disse... Ela disse, Terry, o que há de errado com você? E cara, eu não consigo contar a quantidade de eventos. Parque temáticos, confraternizações, coisas diversas com a família.
E uma coisa me fazia pirar e estragava o dia de todo mundo. E aqui estava eu pensando, sou melhor que meu pai porque não bati na minha esposa, porque não fiz tal coisa. Você não estava bebendo, não Eu não batia na estava sua bebendo, esposa. eu sou bem-sucedido. Na verdade, sou famoso. Na verdade, as pessoas me amam. Mas por dentro, era horrível. Cara, era horrível. E eu não tinha controle. Então, quando foi esse momento em que você foi capaz de olhar para si mesmo e perceber, eu conquistei essa raiva interior, essa coisa bestial que tem aqui dentro de mim? Bem, eu acho que agora vamos avançar, É, ok? Minha esposa e eu passamos por... Em primeiro lugar, em 2010 foi o fim do nosso casamento. Estávamos casados há 20 anos. uau. E esse tempo todo eu era viciado em pornografia. E eu nunca tinha contado a ela. E 10 anos antes, eu basicamente a atraí em uma casa de massagens. Mas jurei que nunca contaria a ninguém. Jurei e disse, cara, vou levar isso para o túmulo. Não vai acontecer. Mas veja, você tem que entender. Outra coisa também é essa competição, mas também essa culpa que eu sempre carregava, criando raiva. Por causa disso. Cria raiva. É, por causa disso. É. A E vergonha. cria raiva. Eu costumava entrar em discussões, então ela me fazia perguntas. Você assiste pornografia e outras coisas? Ei, não, nem fale nisso. Do que você está falando? Quer saber? Não, escute, eu não sei quem você pensa que é. E começava uma discussão, então ela diria... estou fora, só para ela não falar mais. Eu sabia que não estava vivendo direito. E a única coisa é que... É quase como se você dissesse uma mentira e ela se transformasse em 2, se transformasse em 10. Também te devora por dentro, São né? 10 anos agora. Jurei que nunca contaria a ninguém. E minha esposa sempre dizia, ela só mencionava coisas como, o que é isso? O que você está fazendo, cara? Não sei. Você já me traiu? Coisas assim. E eu ficava tipo... não sei o que você está falando. E sabe, E com raiva, com raiva. E uma coisa que eu fazia era projetar. Claro. Então eu falava, por que você está dizendo isso? Você está pensando em trair? E esse jogo manipulador que você pode jogar com as pessoas que ama, pessoas que te amam ou que você afirma amar apenas para que você possa manter suas coisas sob controle. Você entende o que eu quero dizer? E a questão é a seguinte, Luiz. É que percebi que a imagem do Terry Crews era mais importante do que quem o Terry Crews realmente era. Caramba. E eu tinha que adorar aquela imagem. E ela controlava tudo. Porque o que é que aconteceria se quem Terry Crews era fosse revelado em vez da imagem? O que aconteceria? Bem, na minha mentalidade eu tinha uma jogada. Eu estava tipo, eu perderia tudo. Em primeiro lugar, minha esposa iria embora, as pessoas que me conheciam ficariam envergonhadas, as pessoas que me conheciam fugiriam, todo mundo iria embora. Tudo isso estaria acabado. Cada pedacinho de quem era eu. Se as pessoas descobrissem que eu realmente era o que eu realmente pensava, o que eu realmente contemplava, como eu tinha feito, então seria o meu fim. Uau. Então eu decidi, vamos colocar esta imagem e vamos apoiá-la. E é como ter uma imagem nestes postes bem fracos, sabe? E nós batemos e ele está balançando e você está fazendo tudo o que pode para segurá-lo. E eu tenho que colocar outra viga lá só para segurá-lo, porque está ficando frágil. E quanto mais demora, mais frágil fica. E tudo caiu em 2010. Uau. E minha esposa disse, estou fora, chega. E porque o que aconteceu foi que ela finalmente me perguntou por quê. Nós estávamos ficando cada vez mais distantes ao longo dos anos. Ela disse, o que eu não sei sobre você, Terry Crews? E eu disse a ela, contei a ela sobre o que aconteceu 10 anos antes. Agora, na minha cabeça, pensei, ei, isso foi há 10 anos. Mas para ela, era hoje. Ela disse, estou fora. Não volte para casa. E o que percebi é que ela se casou com uma imagem, e o que ela percebeu é que não me conhecia. Certo. Ela disse, quem é você? E eu a deixei ficar nisso. E uma coisa sobre os homens é que o que procuramos é intimidade. Literalmente alguém que nos
conhece totalmente e nos ama mesmo assim. Mas, se você nunca revelar quem você realmente é, você nunca poderá ter intimidade. Amém pra Você isso. entende o que quero dizer? É, Não dá, é impossível. Porque eles têm que saber quem você é. com certeza você tem que compartilhar quem você é. Mas o jogo é não compartilhar quem você é. Uhum. Então, você pode fazer sexo o dia todo, muito sexo, porque isso ainda faz parte da imagem, mas não tem nada a ver com intimidade, nada a ver com alguém. É por isso que você sempre ama sua mãe, porque sua mãe sabe quem você é. Certo, é. Tudo. Tudo. Entende o que quero dizer? Ela limpou seu nariz, limpou sua bunda, ela sabe quanto você mente, conhece o você ruim, ela conhece o você bom, ela te ama mesmo assim. É por isso que você, a mamãe é a rainha do mundo. Uhum. Mas você não contou tudo pra essa garota, Certo, é. pra essa senhora, Tudo, é. pra sua esposa. Eu fiquei tipo, ah, meu Deus. E cara, anos de terapia, finalmente consegui lidar com essas questões. Agora, a coisa sobre a minha cultura, onde eu cresci, Ninguém faz terapia, né? a mente era, você não pode curar a loucura. Essa era a frase que era dita. Não dá pra curar a loucura. Então você está falando sobre os círculos religiosos. Eles diziam, você vai pegar os demônios. Os demônios virão se você for a essa psicologia. Eles vão mexer com seu cérebro, te deixar maluco. Então teve uma vez que meu pai foi a um psicólogo para buscar ajuda para o alcoolismo dele. E uma semana depois o psicólogo pulou de uma ponte. E eu fiquei tipo, não. o quê? Uau, Quê? caramba. Ele Isso é pulou de uma louco. ponte, cara. E eu disse, ok, isso não funciona. Isso não vai funcionar, então, não. E eu pensei que esses caras iam me deixar maluco, então foi quando isso quebrou pra mim. Quando minha esposa foi embora, eu estava perdendo o juízo. Eu disse, cara, tenho que tentar essa coisa de terapia. Porque eu ouvi o suficiente sobre isso ao longo dos anos. Uhum. Quais foram as maiores lições que a terapia te ensinou? Cara, construção é necessária, ok? Quando eu digo isso, todos pensamos que, como homens ou pessoas, somos tão bons quanto somos. Me aceite como eu sou, fazemos música sobre isso. Me aceite como eu sou, na. Mas o problema não é trabalho de ninguém construir você. Você é tipo Legos, ok? Os Legos vêm em uma caixa, você sacode a caixa, são apenas peças. E em um mundo muito competitivo, as pessoas dizem que você está quebrado. Ei, cara, olhe para a caixa, você quebrou. Mas o que aprendi é que você não está quebrado, você não está pronto. Cabe a você montar você mesmo. Você tem que trabalhar em você, tem que tirar as partes que estão ruins ou quebradas, ou que não encaixam, porque não tem nada quebrado. São coisas que não encaixam. Porque não tem nada quebrado. São as coisas que não encaixam. E você tira e coloca de volta do jeito certo. É como quando você vai, mas você tem que ir fundo, tem que ir para baixo. Com computadores são peças. Com propriedades ou minerais são átomos. E com os seres humanos são genes. Está no núcleo, você recebe um pequeno gene e pode se reconstruir. Foi isso que aprendi com a terapia. Fiquei tipo, caramba, você pode tirar o ruim? Não é automático. Muitos dizem que é a natureza da pessoa versus a criação, mas a criação sempre funciona. Não importa como sua natureza começou. Você entende o que quero dizer? A natureza é você nascer pelado no mato, mas a criação é você aprender a fazer um casaco e o vestir. Entende o que estou dizendo? Você pode construir uma casa, pode construir um prédio, pode construir toda uma sociedade. É isso que a criação faz. Eu disse, espera aí, você não precisa ficar nu na floresta? Mas minha mentalidade era, espera, eu tenho que ficar nu na floresta, porque foi lá que nasci. Então é isso. Houve algum momento no meio da terapia em que você, pode ter sido 12 anos atrás ou mais recentemente, em que você teve um momento de eureka, que você sentiu uma mudança dentro de você? Eu tenho feito terapia no ano passado a cada 2 semanas, né? Eu fiz isso em diferentes estágios nos últimos 10 anos, mas não de forma consistente até o ano passado.
E houve um momento pra mim em que algo mudou, eu tive esse momento que tudo mudou e a dor do meu peito saiu, né? E não voltou. E eu finalmente senti como se eu estivesse me montando e me reconstruindo para um lugar onde eu pudesse sentir aquela paz, né? Onde eu não preciso, né? Porque sempre tem algo dentro de mim que sabe que eu podia ligar um interruptor a qualquer momento se eu quisesse voltar naquela personalidade, aquela energia raivosa, mas também eu não quero que isso aconteça, né? E assim eu mantenho esse nível de paz e houve algo assim na sua vida, na terapia, que você ficou tipo, não nos meus pensamentos, eu posso pensar isso, mas você sentiu algo diferente sobre a raiva? Cara, sabe o que me atingiu? Um dos momentos mais poderosos foi a minha percepção do que a vergonha realmente era. Agora, você tem que entender, quando criança, a vergonha era usada como uma ferramenta. Todo mundo usava, da igreja ao esporte. Você deveria ter vergonha de deixar aquele cara bater em você lá fora. Como você pode deixar isso acontecer? Ou na igreja, nossa, você deveria estar tão envergonhado de ter esses pensamentos. Como você pode pensar nisso? Você fica tipo, eu não sei. A vergonha era um motivador. Vai junto com os filmes de vingança. Começa com vergonha. É vergonha, vergonha, vergonha. E a vergonha diz a você, você é mau. Ok? Em seu estado de descanso padrão, você é uma pessoa má. Então, você tem que fazer todas essas coisas para ser bom. O que significa que é apenas em seus esforços. Você só consegue coisas boas trabalhando para isso. Porque apenas em seu estado de repouso, você já é mau. Então, vamos criar essa pessoa que encobre toda essa vergonha. Então, você cria uma imagem, constrói essa imagem e a adora. Mas o você mau ainda está aqui atrás, à espreita e pronto para apenas... E mesmo na igreja, as pessoas ficavam, cara, você pode sentir isso. Oh, não fique pensando nisso, ou você vai explodir, cara. Vamos pensar no Senhor. E a vergonha era usada dessa forma. Mas na terapia, isso me surpreendeu. Ela dizia, cara, culpa é algo bom. Vergonha não é bom. A culpa diz que você fez algo errado e você tem que corrigir. Tem que assumir a responsabilidade. Mas a vergonha apenas diz que você está errado. Você está errado como ser humano, É você. E eu disse, espere um minuto, estou bem. Estou bem em meu estado de repouso. E uma coisa que me levou à terapia, que me atingiu, cara, eu amo isso. Eu coloquei no livro, há uma foto minha com cerca de 6 anos de idade, sem dentes. Sem os 2 dentes da frente, estou sentado lá. E é a foto mais fofa, tipo, olhe para essa criança. E eu tive que me perguntar, aquela criança é má? Essa criança é má? Uau! Eu disse, não. Eu disse, mas eu sou aquele garoto. Ainda sou aquele garoto, Louis. Ainda sou ele. E em nenhum momento eu deixei de ser aquela criança, entende? Você ainda é aquele garoto. Espera aí, isso é como chamar um bebê de malvado. Mal e errado, Como um bebê pode ser mau? Como assim? Você não pode. Eu disse, puxa, entendi tudo errado. Esse foi o momento da terapia. Fiquei tipo, uau. Olha isso, eu quero te mostrar isso. Sim. Olha aqui. Sim. Sim. É você. E guarde ele bem aí. Pois é, Olha, sou eu guardo. Eu guardo esse mesmo tipo de foto, coloco em um livro para que todos possam ver. Mas guardo na minha área de trabalho, no meu computador. Eu fico tipo, quer saber? Eu converso com a foto, cara. Cara, eu amo isso porque eu tenho falado sobre isso com a minha audiência, porque eu tenho essa foto há 1 ano no meu telefone, eu fico pensando em mudar porque eu finalmente curei essa criança de 5, 6, 7 anos que estava dentro de mim, né? Tenho trabalhado com isso. E tem sido muito poderoso porque eu não estou vindo de um lugar de mágoa em relação àqueles momentos, né? Da primeira infância. Eu venho de um lugar curado e reconstruindo essa base, né? E parece que é isso que você tem feito também, né? Há quanto tempo Ai, você meu faz Deus, isso? anos. Sério? Eu nunca paro. Converso com ele o tempo todo. Primeiro,
Quando você olha uma criança de 6 anos, ou não, vamos até antes, 3, 2. Quando ela cai, você fala, ah, mano, você já deveria saber andar, deveria saber fazer tudo isso. Não, não. Mas você não faz isso consigo mesmo. Como adulto, você não se dá outra chance, não diz, o que eu aprendi é que eu era impiedoso comigo mesmo. Porque eu era mau. E como você pode fazer isso, cara? Toma jeito. Se xingar, eu costumava me xingar, mas aí o que aconteceu é que eu xingava todo mundo, porque todos os outros são mantidos sob o mesmo padrão. Novamente, projeção. Claro. E você nunca se perdoaria. E relaxar e dizer, cara, você tentou. Tudo bem. Não. Cara, conversando com aquele garotinho, e eu me lembro de falar, cara, é você. Você tem que falar consigo mesmo assim. Com amor, com Você é cuidado. bom. Você não é ruim. Mas você tem que entender que em um mundo muito competitivo, as pessoas usam isso. Claro. E o que acontece é que as pessoas podem dizer que você é. E esse é o mundo em que eu estava. No mundo em que eu estava, o traficante dizia, ei, cara, você não é nada além de um neguinho. Ou vá para a igreja e eles dizem, você é um pecador. Você não é nada. E você não sente nada, você não tem nada. Isso é coisas que me diziam quando eu era pequeno. Que eu era ruim, então, por que eu não sinto nada? Então agora eu não posso ter isso. Você tem que entender, cara. Eu cresci onde o arrebatamento estava pendurado na nossa frente. A qualquer momento, onde se você fizesse algo errado, o arrependimento viria. E o que o arrebatamento era quando Jesus viria e levaria todos os santos para o céu. E se você não fosse certo, você ficaria para trás. E a coisa toda era que você seria deixado para ser torturado pelo diabo. Isso é algo que eles ensinam para as crianças de 4 anos de idade. Eu ficava tipo, meu Deus, mas era usado para nos controlar. Seja bom porque Jesus vai voltar e ele não vai te levar. E eu ficava tipo, ah não, por que ele não me levaria? Cara, estamos falando de uma vida de horror. Passei a maior parte dos meus anos jovens com medo. É. Porque era uma daquelas coisas em que o diabo tinha mais poder do que Deus. Porque era tipo, ei, o diabo me fez fazer isso. E o diabo podia fazer todos os tipos de coisas. Ficava tipo, bem, onde Deus vai intervir, entende? Entende o que eu quero dizer? Essa era a minha mentalidade. Tipo, ei, uau, eles são poderosos por Deus, certo? Ah, mas o diabo, cara, ele vai te pegar. Ou Jesus era o assassino de aluguel das pessoas. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, ah, ele vai te derrubar, hein? Mas eu estava apenas... Cara, você tem que entender que essa estrutura criava tanta vergonha. E isso porque eu estava, tipo... tudo que eu fazia, eu ficava tipo, ah, não, eu sou ruim. E eu orava e tentava voltar, mas... Você mantém um padrão impossível. Tão difícil, cara. Você não consegue acompanhar. E muitas pessoas entendem isso. Entende o que quero dizer? Quem foi claro. manipulado por esse tipo de lugar e esse tipo de coisa e... Com É uma certeza. daquelas coisas em que eu, indo pra 100%. terapia, pensei, oh meu Deus, aquilo não tem nada a ver comigo. Você ainda faz terapia? Sim. Ou... Ah, sério? Sim, eu faço. Legal, eu acho que a consistência é muito poderosa pra mim. Sim, e eu preciso. Eu acordo de manhã e é bom, é que eu pego isso dos livros e ainda vou ocasionalmente ver alguém. Mas às vezes é só constantemente examinar cada pensamento. Examinando, sou eu? Porque isso é outra coisa que falei no livro, é que muitos dos meus pensamentos não são meus. É como um cabo auxiliar. E as pessoas se conectam às suas coisas. Você capta coisas e pensa, mas eu não estou pensando nisso. Pois é. Mas não é você. E se você pensa que cada pensamento é seu, e seus pensamentos determinam seus sentimentos, e suas emoções determinam suas ações, e assim, se alguém consegue entrar em seus pensamentos, pode mudar a maneira como você se sente. Vou apenas olhar para o estado da América agora, e parece estar quase em um estado de ataque de pânico. Olhe para o dia 6 de janeiro. Você simplesmente pensa, cara, isso não é real. Mas os pensamentos se transformaram em emoções que se transformaram em ações, que se transformaram em uma obsessão. E isso pode realmente te afetar. Com A ponto de certeza. pessoas ficarem paradas, tipo, como fizemos isso? Como chegamos aqui? Como chegamos aqui?
É onde eu estava. Eu não estou dizendo isso para condenar ninguém. Estou dizendo isso porque era eu. Claro. E eu estava lá, segurando algo maluco. Tipo, o que? Como eu vim parar aqui? É. Você sabe o que quero dizer? E no momento, na terapia, quando eu entendi isso, então houve um momento 10 anos depois em que eu estive em terapia por um bom tempo. Então, alguns anos atrás, Sim, né? literalmente. É. E, na verdade, em 2017, eu fui agredido sexualmente pelo meu agente. Ele era chefe do departamento de cinema, William Morris Endeavor. Ok? 2017. Estou em uma festa, eu sou o único cara negro lá. Eu e minha esposa meio negra e todos os outros somos muito hollywoodianos, superestrelas e brancos ricos. Ok? E lá estou eu. Estou sentado lá. E esse cara desce. Eu lembro que ele veio de uma área e ele estava apenas olhando para mim com a língua de fora. E eu fiquei tipo, o que está acontecendo, ok? E eu estou olhando em volta como se ele não estivesse falando comigo. Ele não pode estar falando comigo ou me olhando assim, mas ele estava. Então ele veio. Estou dizendo a você, estava lotado, era um lugar lotado. E vai para o meio da multidão e eu acho, as pessoas dizem, sim, é ele. Porque eu nunca o conheci. Eu tinha ouvido falar dele. O nome dele era Adam Bennett. E ele estava na minha agência e ele representava. Ouça, ele era o agente do Ed Murphy, o agente de Adam Sandler, o agente de Stallone. Todas essas pessoas com quem trabalhei anteriormente. Então eu pensei, ok, esse é um cara que eu deveria conhecer. Ele se aproxima e eu estendo minha mão, tipo, ei cara, prazer em conhecê-lo. Ele agarra e eu fico tipo, o quê? Sai de mim, cara. Eu empurrei o cara. E ele pulava atrás de mim e começava a lamber a língua, tipo, escute, tinha pessoas por toda parte. E tem outras testemunhas. Certo. Ok? Eu conto a história, mas muitas pessoas viram isso, e minha esposa é uma delas. Estava bem ali do meu lado. Ele volta pra mim, me agarra de novo, eu empurro de volta. E agora eu fico tipo, eu vou te matar, você me deu a licença. E eu abri um buraco na cabeça dele. Caramba. Mas, de repente, eu percebi, eu não tenho que fazer isso. Olhei para minha esposa, ela olhou para mim, e eu me lembrei da nossa promessa. Mas também me lembrei da minha terapia. Eu lembrei, uau, cara, isso é uma responsabilidade. Você tem uma capacidade de responder de maneira diferente. Você tem isso agora, porque lembre-se que você estava fora de controle antes. Qualquer coisa poderia fazer você explodir. E eu apenas fiquei lá e agarrei a mão da minha esposa e disse, vamos, agora veja bem, entrei no carro e tive vontade de dirigir o carro de volta pelo clube, tipo o Exterminador. Eu disse, cara, tipo, deixa eu pegar minha arma. Isso é uma coisa que no gueto todo mundo faz, na quadra de basquete. Você entende o que quero dizer? Eles saem correndo e dizem, já volto. E todo mundo sabe, ele está voltando com balas. Certo? Essa era a minha mente, no mesmo momento, tipo, não posso deixar ele escapar. Não posso. Mas é isso, Luiz. Eu descobri que você pode ou ter sucesso ou vingança. Mas você não pode ter os dois. É. Não pode. Você não pode. Caramba, velho. Sucesso é deixar pra lá. Sucesso é seguir Eu entrei no carro, eu finalmente... E, de novo, eu me desliguei do momento. Mas no bom sentido, porque acabei na minha garagem. O tempo todo, minha esposa dizia, estou tão orgulhosa de você, Terry. Uau. Orgulhosa de você. Isso é grande, é. Orgulhosa. Qual a coisa que você mais se orgulha dos últimos anos? Que você fez ou não fez, que você evoluiu? Sabe, eu diria que minha esposa e eu comemoramos nosso aniversário de 30 anos. Uau. E ela olhou pra mim, fizemos uma grande festa. Todas essas pessoas, foi maravilhoso. Foi antes da pandemia, ela disse, eu te amo. Você fez o trabalho, cara. Uau. Ela disse, você fez o trabalho. E, cara, não tem nada. Você tem que entender, As pessoas podem dizer... Eu poderia dizer que machuquei as pessoas.
Mas quando você machuca a pessoa que você mais ama e ela ainda está aqui, você tem que entender. Eu chegava em casa e ele estava sentado em algum lugar e chorando. E eu sabia que eu fiz isso. Não havia nada que eu pudesse realmente fazer para... Eu vinha a ela e dizia... Não, está tudo bem. Eu tive que viver e ver isso. Isso é outra coisa, porque a tentação é correr. É doloroso demais, então eu pensava, estarei melhor em outro lugar. Mas a outra coisa. E a maneira que eu gosto de chamar é, o mundo tem isso de... Vacilei, foi mal. Você não pode bater em alguém com seu carro e depois sair dirigindo e dizer, opa, vacilei. Desculpe. Não. O que você tem que fazer é parar. Você tem que esperar perto da pessoa que você atropelou e a polícia está chegando, a ambulância está chegando e você tem que segurar a mão dela e colocá-la na ambulância. Tem que levar eles para o hospital. Tem que pagar por tudo o que eles perderam. Você tem que pagar, você tem que fazer as pazes. Não basta apenas dizer, desculpe, vacilei. É. E eu fiz isso e ela disse, você fez o trabalho, cara. Uau. Estou consertado. Eu te amo. Isso é lindo, cara. Deve ser lindo de isso. ver. Mais uma vez, foi difícil. Mas valeu a pena. É. Valeu a pena. 30 anos, cara, é Estamos poderoso. com 33 agora. 33, 33 este ano. Em uma escala de 1 a 10, atualmente agora, né? Uma escala de amor próprio. Vamos chamar assim, uma escala hipotética, né? 10 sendo você tem tanta paz interior que você se ama e se aceita como você está e você está nesse trabalho em andamento, mas você se ama e se aceita, não sente vergonha, você tem uma base diária consistente, isso seria 10, e 1 seria você se odeia, não se ama de jeito nenhum. Onde você se vê nessa escala de amor próprio? Eu diria 7. 7? Eu ainda não cheguei lá. Você poderia... É fácil regredir. O que seria necessário para chegar em 8, 9 ou 10? Cara, isso é nível de xamã. Isso é... Porque tem coisas que ainda me irritam. Olha, não sei se vou chegar a 10 algum dia. Vou ser honesto, não sei. Porque você disse, uau, porque eu estava tudo bem, preciso relaxar, mesmo agora, novamente, é uma batalha muito menor. Porque você percebe, ok? Mas eu tenho que fazer declarações. E essa é uma das razões pelas quais... É por isso que eu sou tão transparente, porque isso me mantém em um 7. Porque você contou pra todo mundo, entende? Entende o que quero dizer? Tipo, era, ei cara, você é o Senhor Paz e Amor, né? Entende o que quero dizer? Tipo, ok, alguém vai apertar aquele botão, alguém? Pois é. O universo. O universo. A indústria. Tanto faz. Alguém na rua. É tipo, eles veem aquela ferida e vão clicar lá, e você fica tipo, por quê? Alguém vai fazer isso. Claro. E você percebe, mas essa é a posição em que eu quero estar, porque é sempre autocorretivo. Entende o que quero dizer? E como eu disse, meu objetivo é chegar a 10. Vou te dizer isso agora. Mas claro. eu nunca estive abaixo de... Isso é bom, 5. cara. Isso é bom. Entende? Estou por aí. Você mencionou que, como por tanto tempo, sua vida foi sobre competição. Competição na infância, competição na NFL, depois na indústria, depois disso. Quando isso mudou, isso já mudou de competição para outra coisa? Porque você é muito bem sucedido, parece que tudo que você faz se transforma em mágica, né? Você está em programas de TV por 8 temporadas, em filmes, se apresenta no America Got Talent. E tudo que você faz tem sucesso, né? Ainda é essa natureza competitiva ou o que é que você tem, né? Tem uma abordagem diferente depois de tanto tempo? Ok. Ao longo do tempo, eu descobri que competição. Agora, o que é louco é que as pessoas dizem, isso não pode ser verdade. Mas descobri pra mim que a competição é o oposto da criatividade. E o que decidi fazer foi ser criativo. E você tem que entender, a competição é sobre você contra outro ser humano. Mas a criatividade é sempre colaborativa. Caramba, eu tô muito feliz Sempre. que você diga isso. Sempre.
Muito feliz que você diga isso. Você não pode ser criativo sem ser colaborativo. Tente. Quem vai ser criativo sozinho? A essência do que é ser criativo é que você pega uma coisa e mistura com outra e cria uma coisa totalmente nova. Onde você vai conseguir essa outra coisa? Essa é a única coisa que é a única coisa que é criativa, entende? Entende o que estou dizendo? É como quero dizer, em um nível louco, eu me lembro quando Taco Bell estava vendendo essas pizzas taco, entende? E você pensa, como fizeram isso? Bem, eles foram para a Pizza Hut, copiaram e trouxeram para o Taco Bell e fizeram algo novo. Escute, a criatividade funciona assim, como se fosse uma coisa toda, onde você precisa de todo mundo. E essa é outra coisa que me surpreendeu. Eu descobri que, na verdade, você precisa do sucesso dos outros Cara, para isso você é bom. ter sucesso. Muito verdade Escute, isso, cara. eu tive que ouvir. Passei horas realmente escrevendo isso, zoneando isso e como isso funcionava. Eu pensei, cara, você vai para a Quinta Avenida se uma loja ganhasse, digamos que a Louis Vuitton ganhasse a Quinta Avenida, e todas as lojas fossem Louis Vuitton, alguém iria? Não. Você precisa da Dior. Você precisa de todos esses lugares para que todos possam escolher. O que? Imagine se fosse só um restaurante. Todos tinham que ir ao mesmo restaurante. É o fim? Não. Você precisa de restaurantes diferentes para que o seu restaurante tenha sucesso. Com certeza. Eu aprendi, não tente ser o melhor. Seja único. É isso. Na lata. E eu percebi, caramba. Mas quando você percebeu isso? Foi isso? durante a terapia. Foi na construção. Porque eu estava pensando, por que isso não está funcionando? Meu sucesso interno estava tão abaixo do meu sucesso externo e eu tive que tentar corrigi-lo. E então isso exigiu muita construção. Mas eu pensei, por que estou com inveja de outros atores? Por quê? Eu veria algo que tentei e os outdoors estão lá. Eu tinha feito um teste para aquilo. Ficava tipo, ele não é tão bom assim. Isso me deixaria doente. E eu disse, agora eu tinha que examinar por que estou doente. Por que estou me sentindo negativo em relação a essa pessoa? Ela não fez nada comigo. Eu não sei nada sobre ele. Por que estou me sentindo negativo em relação a ele? Só porque eles o escolheram em vez de mim? Então comecei a mudar a mim mesmo. Eu disse, quer saber? Não desejo nada além do bem para essa pessoa. Isso Eu é tive bom. que, observe. Entende o que quero dizer? Como se você tivesse que agir de acordo com o sentimento, porque eu não estava sentindo. Eu disse não. Eu disse, ele mereceu isso. E eu vou assistir. Eu comprava ingressos de cinema só para poder superar. Uau. Esse sentimento de ciúme, inveja e competição. Eu apreciava. E eu dizia, ele foi incrível. Tem um exemplo perfeito disso. Vou falar sobre isso porque ele é um dos meus bons amigos agora. Dave Bautista. Dave Bautista é provavelmente uma das melhores pessoas no mundo inteiro. Ele parece ser um cara legal. Escute, Ele parece. eu amo esse cara. Ele é bem forte, né? Amo esse homem como se ele fosse meu irmão. Não Ele sei o que parece dizer, legal. é tão selvagem. Toda vez que conversamos é tipo, cara, você é dos meus. Você é meu mano. E ele pode não saber disso, mas eu sei. Fiz o teste pro papel dele em Guardiões da Galáxia. Sério? Eu não consegui. E eu me lembro de quando ele conseguiu, e lembro que fiquei tipo, ok, sabe? O universo Eu vou tá me dizer isso testando, porque, né? de novo, o que eu quero dizer é que preciso ser transparente. Porque isso é real. E eu fiquei tipo, cara. Então, eu vi o filme. E eu não tinha nada a ver com aquele filme. É dele. Ele foi ótimo no papel, ele era perfeito, né? Ele é ótimo em tudo, ele passou, está fazendo tantas outras coisas, mas eu disse, espere, se eu tivesse deixado isso realmente me afetar, teria afetado nossa amizade. Que agora falamos um com o outro. Uau. Nós conversamos, telefonamos, trocamos mensagens de texto. Eu disse, cara, mas aquele sentimento poderia ter danificado muito algo que era realmente puro e real. E eu disse, cara, isso é colaborativo. Não é competição. Sem competição. Ele é um dos meus melhores amigos neste negócio. Legal, Você entende o cara. que estou dizendo? Tenho certeza que ele não se importaria, porque eu acho que ele é um superstar. Agora vocês precisam, quero ver os próximos 3 anos, né? Você fazendo uma série, um filme Sim, juntos, sim, né? eu te digo que algo está por vir, porque eu amo ele, cara. Vocês sendo policiais ou alguma coisa, um filme de Nós nos ação, amamos, mas veja, eu sei de coisas que eu tenho que sou a pessoa certa para fazer. Entende o que eu quero dizer? Com certeza. Isso é
E outra coisa é que você é levado a pensar que tudo é limitado, há mais por aí do que nunca, do que nunca. A Abundância, né? abundância está por toda parte. Especialmente nos últimos 5 anos, para os atores, né? Tem 100 vezes mais oportunidades do que há 10 anos, né? Com o streaming, todo mundo comprando conteúdo, criando, o digital. É como estar num enorme supermercado brigando por uma maçã. E todos estão brigando por esta maçã. E você diria, ei, cara, tem tipo uma pilha de maçãs bem aqui. Vocês sabem disso, né? É ridículo assim, mas uma vez que você entra no jogo competitivo, fica cego. Realmente todo raciocínio e lógica vão pela janela. Eu sei. Pois é. Qual o próximo nível de crescimento para você? Uau. Porque nas últimas 3 décadas você superou tanta coisa na sua relação com a sua esposa, com os seus filhos, consigo mesmo, com a indústria que você trabalha. Qual é o próximo nível? Qual é a próxima crença limitante a bater? É selvagem, porque fica cada vez mais interno. Entende o que eu quero dizer? Serei honesto. O grande problema, enquanto crescia, eu me importava com o que todos pensavam. Especificamente, quando você está naquele mundo assim, a opinião de todos importa demais. E, sabe, eu estou finalmente progredindo onde eu encontro a minha tribo. Não impressionar as pessoas com quem eu provavelmente nunca faria amizade de qualquer maneira. Você entende o que quero dizer? Essa costumava ser a minha vida, tentando impressionar um monte de gente que eu nunca chamaria de amigos em primeiro lugar. E agora realmente se trata de encontrar as pessoas com quem me conecto. E o que é louco é que me meti em muitos problemas, mesmo durante a pandemia, quando declarei que decidi me unir a pessoas boas. E não importa a raça, o credo, a cor, a ideologia, que eu ia me unir com gente de bem. E as pessoas ficaram bravas com isso, porque muitas pessoas querem brigar. Mas eu disse que no final, eu disse, vou morrer nesta colina. Eu escolho morrer nesta colina. Uau! E é difícil. E deixa eu dizer que tudo sobre o que estou falando hoje é difícil. É um nível de resistência. A grande coisa de ser durão é que as pessoas pensavam que você seria capaz de dar socos, mas na verdade é uma questão de resistência, realmente sobre ser capaz de aguentar, ser capaz de ficar sozinho, em quem você é, sabendo que você é bom, porque muitas pessoas te chamam de todo tipo de coisas, especialmente porque estou sob os olhos do público. E dizer, isso não significa nada. E como você aprende a não se importar ou não ruminar informações dos outros? Bem, porque você tem que examinar cada... Primeiro, isso é o que eu acho. Quando você foi tão condicionado a agradar, Certo. né? Por anos, não... Leva tempo. Não é da noite pro dia. Eu nunca encorajaria ninguém a só ir testar isso. Entende o que eu quero dizer? É algo que leva anos e anos. Mas você tem que começar a exercitar isso. Basta perguntar a si mesmo por que você está tão ofendido. Escute, eu lembro que no meu bairro, de onde eu vim, se alguém te chamava de neguinho, a regra é você nocauteá-lo. Sem perguntas, sem nada. Você pode ir no Instagram, TikTok, você pode assistir as pessoas serem nocauteadas por chamar alguém de neguinho. Mas uma coisa que eu percebi, e quando comecei a examinar essa regra, eu pensei, não existem neguinhos. Não existe isso. Então, por que eu estou ficando ofendido com alguma coisa? Por você estar me chamando de algo que eu não sou? E veja que é uma estrutura totalmente diferente. É uma elevação bem ali, Entende o né? que quero dizer? Eu fiquei tipo, por mim, pode me chamar de leprechaun. Certo. Seja honesto, porque não existe tal coisa, mas o problema é que está em mim. Se eu acreditasse que era um, e você me batesse, isso é... Essas são as coisas que mais machucam os homens. É por isso que o que uma mulher diz sobre um homem os machucará mais profundamente do que um soco na cara. Eu prefiro que você me dê um soco na cara, mas se uma mulher disser que você não presta, um cara vai ficar tipo, o quê? Porque essa é a insegurança dele. Cara. Você... Entende? E eu percebi, espera um minuto, estou fazendo o melhor que posso. E quer saber? E agora considero essas coisas como ignorância. Não preciso levá-las para o lado pessoal. Lembra como você mencionou levar as coisas para o lado pessoal? Ei, cara, você pode percorrer um longo caminho fazendo isso, mas aprendi que isso não é sobre mim. É maior do que eu.
E isso mudou tudo. Cara, se as pessoas querem aprender sobre essas habilidades e estratégias que você aprendeu, você tem no seu livro Tough, Minha Jornada para o Verdadeiro Poder. Não se trata de reagir de maneiras duronas, mas de ter resiliência emocional e resiliência mental para poder superar todas essas coisas, né? Então é muito inspirador, quero que as pessoas comprem esse livro, comprem para os seus amigos, as histórias que você conta são cruas, as lições que você compartilha são poderosas, então comprem algumas cópias. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, já te perguntei antes, mas eu não vou compartilhar o que você disse Ok. da última vez. São as 3 verdades. Então imagine esse cenário hipotético que é o seu último dia aqui na Terra e você consegue realizar tudo o que você deseja, né? E viver a vida que você quis viver sempre. E você pode ter a idade que quiser, mas eventualmente você vai ter que ir embora. Certo. E deixar esse mundo, né? E por alguma razão, tudo que você criou desaparece. A mensagem que você compartilhou, esse podcast, livros, filmes, ninguém tem acesso a isso. É hipotético. Mas você pode deixar 3 lições para o mundo. Isso é tudo que a gente vai ter do seu legado. E lembrar de ti. A primeira é que você não pode amar alguém e controlá-lo ao mesmo tempo. Essa é a primeira. Isso é poderoso. A segunda, eu diria, e vou dizer isso, a tomada de decisão inteligente às vezes exige que você esqueça o que perdeu e reavalie a situação como ela existe hoje. Agora isso pode parecer longo, mas o que é que você literalmente tem que reavaliar todos os dias? Tudo o que acha que perdeu para ser inteligente, você tem que esquecer o que te doeu. Esquecer. Tem que realmente deixar de lado toda aquela mágoa e toda aquela vingança e reavaliar a situação. Então você pode tomar uma decisão real, verdadeira e inteligente. E a terceira coisa é construção necessária. Papo reto. Você tem que montar você mesmo. Você não deixar para outra pessoa fazer isso é o seu trabalho. São poderosas. Eu quero te agradecer, Terry, por evoluir constantemente como um cara incrível nesse mundo, né? É preciso muito, eu só posso imaginar a quantidade de peso e pressão que você teve que carregar por tanto tempo com esses sentimentos de raiva e fúria, enquanto tinha essa persona pública, né? E meio que ter 2 personalidades diferentes, eu acho, como você disse, 2 Sim. imagens, né? E para você querer mergulhar e fazer o trabalho e desaprender e reconstruir e montar um ser humano saudável, um ser humano completo em vez de um cara durão, né? Em velhos termos do termo durão, o que significa. E se levar a um novo nível de força, né? Eu estou muito inspirado por isso, cara. Eu sou grato pelo seu exemplo no mundo, pela nossa amizade, embora não veja há alguns anos, mas espero vê-lo mais no futuro. E, mais uma vez, eu quero que as pessoas comprem seu livro e minha pergunta final é: qual sua definição de grandeza? Uau. Um servo para todos. A pessoa que mais serve é a maior entre todos. Quero dizer, meu objetivo é servir, servir, servir. Eu sirvo a minha família. É meu trabalho garantir que minha esposa consiga o que quer, que meus filhos consigam o que querem, e não o que eu quero para eles, mas o que você quer. Deixa eu te ajudar. E isso é meus amigos, minhas pessoas. Se eu puder te ajudar de alguma forma a conseguir o que você deseja, isso te torna grande. É incrível. Terry, meu amigo, te Te amo, agradeço, cara. cara. Você é Eu te amo, incrível, irmão. valeu Obrigado. mesmo. E eu digo, pare de ser tão perfeccionista. É como se você estivesse perdendo o seu tempo. Tem sido livro após livro após livro. Estou muito ciente disso. E estou muito consciente de quebrar esse padrão. Mas você tem que ver e ser honesto consigo mesmo para quebrá-lo, sabe? Certo. Então, esse é o primeiro passo. É ver o padrão.